representando você, viu? Vamos orar, queridos? Vamos colocar também o nosso coração na paz que excede todo entendimento, né? Nós estamos vivendo essa confusão aí no Brasil, todo mundo está vendo. E nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus, né? Em 2 Timóteo fala, né? Homens amantes de si mesmos, que buscam os seus próprios interesses, né? Não tem mocinho, não tem bandido. Tem homens longe de Jesus. Tem homens que negam a Jesus e querem lutar pelos seus próprios interesses. Homens individualistas que estão preocupados em se preservar, porque tudo que eles têm está nessa terra. Tudo que eles têm está aqui. Então tem que brigar mesmo até o sangue escorrer, porque está tudo aqui, é tudo ou nada. Mas nós precisamos estar ligados no céu, para que o Senhor possa continuar guardando a sua igreja, abençoando a sua igreja, porque nós estamos envolvidos numa grande obra e não podemos parar. Vamos orar? Bendito Deus, Pai de amor e bondade. Senhor, como é bom estarmos na Tua presença. Como é bom sabermos que o Senhor cuida de cada um de nós, cada um com as suas próprias características, mas o Senhor nos ama. Apesar das nossas limitações, apesar das nossas dificuldades, o Senhor nos ama. Nós te entregamos cada irmão, cada irmã que chegou até aqui, cada irmão, cada irmã que está na live nesse momento, que a tua bênção possa alcançar também, Senhor, quando essa live for vista num outro momento, que as palavras que o Senhor colocou no coração do pastor Peter possam frutificar, possam realmente germinar, Senhor, para que nós possamos, Senhor, te servir cada vez melhor. Fica conosco, ó Deus, nós te pedimos, como os discípulos te pediam no caminho de Emaús. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Gata. Não precisava nem pregar, né, meus irmãos? Depois, né, desses testemunhos, né, eu poderia simplesmente dizer, né, tá vendo, meus irmãos? A gente precisa de pedir ajuda. A Bíblia diz, né, invoca-me no dia da angústia e eu te responderei e tu me glorificarás. Eu poderia dizer, olha, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai desprezar. Eu poderia dizer, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta será aberta, porque todo que pede recebe, ao que busca encontra, ao que bate lhe será aberto. É uma mensagem que Deus está trazendo para nós esta noite. Esta noite não, a gente está tão acostumado a falar essa noite da igreja, né? Não sei porquê, né? Então acho que tem que iluminar mais um pouquinho essa luz aqui, né? Que a gente... Ai, meu Deus. Muito bem. Mas eu gostaria de refletir um pouco com os irmãos essa manhã sobre o que motiva a nossa vida. E porque a nossa vida é movida ou motivada por alguma coisa. Tem alguma coisa que nos impulsiona, tem alguma coisa que nos faz levantar de manhã, tem alguma coisa que nos faz caminhar, tem uma coisa que nos faz continuar. Algumas pessoas são motivadas pelas suas emoções, pelas suas lembranças, outras só funcionam sob pressão, debaixo de pressão. Outras têm sonhos, são motivadas pelos seus sonhos. Outras são motivadas pelo medo. O medo faz com que essas pessoas corram. E o que motiva a nossa vida? Eu gostaria de ler Eclesiastes 4, versículo 4, na Nova Versão Internacional, que diz o seguinte: descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição entre as pessoas, mas isso também é correr atrás do vento. Na verdade, Salomão, ele constatou essa realidade ao olhar para a sociedade à sua volta. Interessante, né? Parece que ele está vivendo o ano de 2025 na nossa sociedade. Descobri que todo trabalho e que toda realização surgem da competição entre as pessoas, mas isso também é correr atrás do vento. É uma busca que
não faz sentido. E nós vivemos numa sociedade altamente competitiva. Parece que Salomão está vivendo no nosso tempo. Parece que ele está olhando para as pessoas à nossa volta nessa busca desenfreada por sucesso, por realização, por reconhecimento, por poder. Parece que ele está aqui. Há vidas e que destroem destinos. Uma delas é a culpa. A culpa. Viver olhando no retrovisor. O que vai acontecer se eu pegar no carro e eu ficar olhando para o retrovisor? Vou bater. Então, a culpa, ela prende a gente ao nosso passado e ela nos impede de avançar no propósito que Deus tem para a nossa vida. Olha, Caim, ele matou Abel e ele começou a fugir. Ele viveu errante, movido pela culpa. Ele poderia ter pedido perdão ao Senhor, poderia ter dito: Senhor, eu cometi um erro, porque Davi não pecou. Davi não cometeu o adultério, Davi não cometeu um assassinato de forma indireta, mas o próprio Davi disse que enquanto ele se calou, enquanto ele estava sendo comido pela sua culpa, os seus ossos como que secaram, o seu humor se secou, ele perdeu a sua alegria, ele perdeu o seu ânimo, ele perdeu a sua força. Mas um dia ele confessou o seu pecado ao Senhor. E depois no Salmo 32 ele já diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Porque a Bíblia diz assim: o que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então a Bíblia diz que há um coração quebrantado e contrito, uma pessoa que reconhece o seu erro e que chega diante de Deus e fala assim: Senhor, eu pequei diante do céu, eu pequei diante dos homens, eu não sou digno de ser chamado seu filho, eu não mereço. Uma pessoa que chega assim diante de Deus, a Bíblia diz que Deus não vai rejeitar essa pessoa. Como na história do filho pródigo, que esse rapaz que é um personagem fictício que foi criado por Jesus. Na verdade, às vezes a gente conta assim, parece que foi uma história que aconteceu, mas na verdade é uma história que acontece todos os dias. Eu sou um filho pródigo, você é um filho pródigo. Talvez você pense que não seja porque você foi criado na igreja, mas todos nós terminamos nos afastando do Senhor em muitas situações porque nós cometemos erros. Nós nos afastamos do Senhor, às vezes, porque, como aquele filho mais velho, a gente também acha que está fazendo tudo certinho. Quando a gente acha que está fazendo tudo certinho, ao invés da gente se aproximar mais de Deus, a gente termina se afastando mais de Deus. E aquele filho pródigo, quando ele reconheceu que precisava da misericórdia, da graça do Pai, ele disse: Pai, eu fiz tudo errado. Me trata como dos teus empregados. E aí ele recebeu o abraço do Pai, o beijo do Pai, a compaixão do Pai. E a gente precisa estar sempre assim diante de Deus. Deus está sempre disposto a nos dar um novo recomeço, mesmo para quem tem um passado sombrio. Mas tem pessoas que são movidas pelo rancor e a raiva. É o veneno da alma, né? Então, hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, né, a pastora Jane falou sobre essa situação que nós estamos vivendo no Brasil. Meus irmãos, e aí tem gente que está com raiva do cara do Supremo. Tem gente que está com raiva do Lula, tem gente que está com raiva do Bolsonaro, tem gente que está com raiva. Meus irmãos, é uma perda de tempo. Nós precisamos dizer assim: Senhor, tem misericórdia do nosso povo. Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Senhor, a nossa esperança está em Jesus. Nós somos o teu povo, somos chamados pelo teu nome, somos escolhidos por ti, somos embaixadores da parte de Cristo para levar uma mensagem de paz, para levar uma mensagem de esperança, para levar uma mensagem de bom ânimo, para levar uma mensagem de reconciliação. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo,
Cristo que vos reconcilieis com Deus. Deus está chamando a mim e a você para sermos embaixadores e embaixatrizes para levar essa mensagem do evangelho de salvação e de esperança. Não é para ficar brigando um com o outro por causa de A, de B, de C, nada disso. Isso daí é uma distração. O diabo está usando essas situações para nos tirar do foco daquilo que realmente importa. O que importa é buscar ao Senhor. O que importa é fazer a vontade de Deus. O que importa é trazer almas para Jesus. O que importa é pregar o evangelho. O que importa é pregar a cruz de Cristo. O que importa é o perdão dos pecados. O que importa é a gente proclamar essa mensagem: reconcilieis com Deus. Isso é o que importa. E às vezes as pessoas estão se deixando levar por rancor, por raiva, por A ou por B, distraindo-se, perdendo o seu tempo. É uma armadilha do diabo. O diabo quer que você fique brigando com o seu vizinho por causa de A, por causa de B, que você fique xingando A e B. O diabo quer que você faça, se você quiser fazer a vontade do diabo, xingue bastante, reclame bastante, fale bastante sobre esses assuntos e esqueça da palavra de Deus. Se você quiser fazer a vontade do diabo, faça isso. Agora, se você quiser fazer a vontade de Deus, diga: Senhor, ajuda. Senhor, ajuda a nossa nação. A feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Foi isso que o pastor Gemuel pregou no domingo passado, e é isso que nós estamos pregando aqui mais uma vez. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, ajuda-nos a sermos instrumentos da tua paz. Felizes os pacificadores, porque dos tais é o reino dos céus. Somos embaixadores e embaixatrizes de Cristo. É esse o nosso chamado. Outras pessoas são impulsionadas pelo medo. O medo é a prisão que não tem grades. O medo que nos paralisa, o medo que nos impede de viver pela fé. Eu já contei para vocês a história de um rapaz que era amigo meu e que ele falava muito bem inglês. Na verdade, meus irmãos, ele falava muito melhor do que eu. Já contei essa história algumas vezes aqui. Ele se candidatou para ser professor no mesmo curso que eu fui professor e que eu fui diretor há muitos anos. O inglês dele era praticamente o de um americano. Ele foi fazer o treinamento, eu disse para a Jane, né, quando eu estava fazendo o treinamento, eu ficava com medo, né, Jane? Era desafiador. Eu chegava e dizia assim: Jane, desistiu um, desistiu, tiraram o outro, porque as pessoas iam desistindo. Era um pouco difícil, realmente. Mas eu fiquei até o final e comecei a dar aula no negócio. O meu colega foi fazer o treinamento pela primeira vez, ele ficou com medo e ele desistiu. Passaram-se alguns anos, eu agora já era diretor, passou muito tempo, porque, na verdade, eu estava trabalhando há mais de 10 anos lá no curso, quando eu me tornei diretor. E aí ele vem conversar comigo e eu falo assim: rapaz, mas o seu inglês é bom demais, porque era. Ele falava muito fluentemente, com um sotaque muito perfeito. E eu falei assim: rapaz, não, faz o treinamento de novo. Não, porque eu fiquei preocupado, eu desisti. Cara, mas seu inglês é bom demais. Conversei com ele por mais de uma hora, encorajando ele a fazer o treinamento. Foi lá fazer o treinamento. Fez o treinamento, começou, daqui a pouco ficou com medo e desistiu. Um capacitado, qualificado, mas o medo nos paralisa, o medo impede da gente avançar, o medo impede da gente a cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Mas a Bíblia diz o seguinte, que Deus não nos deu um espírito de temor, de medo, nem de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu um espírito de medo. Ele disse: não temas, porque você não está sozinho, eu estou com você todos os dias até o fim dos tempos. Aquele que começou a boa obra em você, ele vai completá-la. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer porque eu sou forte, não. Eu não vou temer porque eu sou qualificado, não. Eu não vou temer porque eu sou inteligente, não. Mas porque tu estás comigo. Porque quando eu caminho, eu não caminho sozinho, eu caminho com Jesus. Jesus está à minha direita. Eu elevo os meus olhos pelos montes, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu posso confiar no Senhor. Eu tenho um Deus que é poderoso, eu tenho um Deus que é todo poderoso, eu tenho um Deus que é soberano.
soberano, eu tenho um Deus que tem o domínio do céu, da terra, do mar, do Brasil, dos Estados Unidos, da Ásia, da África, de todos os continentes. Eu tenho um Deus que é grande. Eu sirvo a um Deus grande. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Então, às vezes a gente age com Deus como se tivesse medo de Deus. Olha, meus irmãos, eu confesso para os irmãos, assim, que eu já vi muita gente falando assim, não, porque se eu não fizer a vontade de Deus, que a mão de Deus vai pesar sobre mim. Meus irmãos, pode até ser, mas é uma motivação ruim. Sabe por quê, meus irmãos? Eu sirvo a Deus porque Deus me perdoou. Eu sirvo a Deus porque Deus me salvou. Eu sirvo a Deus porque eu estava num charco de lodo, eu estava num lamaçal de pecado, e Deus me tirou daquele charco de lodo, naquele esgoto, daquele lamaçal de pecado. Ele pôs os meus pés sobre a rocha é Jesus. Ele pôs um novo cântico de louvor na minha boca, um hino em louvor a Deus. E a Bíblia diz, muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. E Deus tem me dado o privilégio de pregar a sua palavra, de estar aqui falando das maravilhas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa Deus, então, a maravilhosa luz. E eu estou aqui porque eu sou grato. A minha motivação não é o medo da mão de Deus, mas a minha motivação é a alegria do perdão, a minha motivação é a alegria da salvação, a minha motivação é a esperança de um Deus que é bom, um Deus que tem bons planos para a minha vida, um Deus que quer me abençoar, um Deus que não me quer fazer o mal, Ele quer me abençoar. Então, meus irmãos, não faça a vontade de Deus por medo, faça a vontade de Deus porque Deus te ama. Você precisa acreditar que Deus te ama de verdade. Deus é um Deus de amor. Na verdade, o castigo, muitas vezes, né, Deus castiga sim. Sim, muitas vezes a gente vê situações em que Deus pesou a sua mão. A gente vê, muitas vezes. Agora, na verdade, a maior parte do tempo, a gente termina colhendo aquilo que a gente plantou, porque a Bíblia diz assim, ó, não se engane, não sejam inocentes, tolos. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, muitas vezes, a gente recebe algumas coisas ruins que nós mesmos plantamos. Mas, muitas vezes, também, porque a gente vive num mundo corrompido pelo pecado, nós recebemos coisas ruins que nós não plantamos. São simplesmente tragédias que acontecem com pessoas que estão vivas. Então, se acontecer uma coisa ruim com você, não é necessariamente porque você fez alguma coisa ruim, mas porque você está vivo. Se você estivesse lá no cemitério lá de Ricardo, não aconteceria nada. Lá ninguém tem problema lá. Entendeu? Então, se você não quer ter problema nenhum, tem um montão de gente lá em Ricardo que não tem problema nenhum. O pessoal lá de Ricardo já não tem mais problema. Mas, enquanto a gente estiver no mundo, Jesus disse que no mundo vocês vão ter o quê? Aflições, dificuldades, lutas, mas a Bíblia diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E a Bíblia diz que Ele usa essas aflições, essas dificuldades, essas provas para moldar o nosso caráter e nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus. O objetivo de Jesus, o propósito de Jesus é nos tornar parecidos com eles. Eu já vi que eu vou ter que andar rápido aqui. Tem o materialismo, né, que é uma outra coisa que move as pessoas. Há um versículo que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, não é que o dinheiro é que nem a internet, né? É que nem o celular. O celular é ruim? Depende. Você pode usar para o bem, você pode usar muito bem. Depende, está na sua mão. O dinheiro é ruim? O dinheiro não é bom nem ruim, o celular não é bom nem ruim, a internet não é boa nem ruim, vai depender do usuário, da pessoa que tiver. Eu de vez em quando, eu conto a história de um rapazinho que o avô dele era
muito mais experiente que ele, claro, toda pergunta que ele fazia para o avô sabia responder com muita sabedoria. Ele falou, vou pegar o vovô, pegou um passarinho, colocou atrás nas costas, e ele perguntou para o vovô, esse passarinho está vivo ou está morto? Está morto. Aí ele pensou, se ele disser que está vivo, eu aperto o pescocinho dele, se ele disser que está morto, eu deixo ele viver. Aí o avô respondeu, meu filho, está nas suas mãos. Se você decidir que ele está vivo, ele vai estar vivo. Se você decidir que ele está morto, ele está morto. Então a mesma coisa é com dinheiro, é com a internet, o jeito que a gente vai usar que vai fazer a diferença. Mas esse materialismo, essa sede insaciável pelas coisas materiais, pode nos levar à exaustão e à frustração. Provérbios 11, 28 diz, quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verde. A quinta coisa é a necessidade de aprovação, é tentar agradar a todo mundo. Olha, vocês sabem que a gente comete erros. E às vezes a gente alimenta a falsa ideia de que se a gente fizesse tudo certo, todo mundo ia gostar da gente. Só que a Bíblia nos mostra que isso é pura mentira, né? Porque Jesus perfeito, o Cordeiro imaculado de Deus, que tira o pecado do mundo, tinha um monte de gente que tinha raiva de Jesus, que tinha inveja de Jesus e queria pegar Jesus em algum erro. Então, Jesus foi morto porque tinha gente dentro da igreja, o sumo sacerdote era o presidente da convenção, que ficou com raiva e que juntou outros líderes religiosos, e aí eles armaram uma coisa para pegar Jesus e para levar Jesus na cruz. O Bill Crosby, que era um comediante americano, disse assim, eu não sei o segredo do sucesso, mas eu sei o segredo do fracasso, tentar agradar a todo mundo. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro, e também não dá para servir a Deus, agradar a Deus e tentar agradar todo mundo ao mesmo tempo. Não dá. Em Gálatas, Paulo diz o seguinte, por acaso eu busco a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Porque realmente, quando a gente decide fazer a vontade de Deus, algumas decisões que a gente vai tomar vão desagradar algumas pessoas. Imagina, está lá Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego, estão lá diante de Faraó. Eles eram pessoas importantes no reino. E aí o rei Nabucodonosor manda erguer uma estátua. E ele manda que todo mundo, ao som da música, da cítara, da harpa e dos instrumentos musicais, que se dobre diante da estátua. Todo mundo se dobra. Sadraque, Mesaque e Abdinego dizem, não vamos. Aí, estava tudo bem, mas eles não chegaram e fizeram estardalhaço, não. Simplesmente tocou a cítara, tocou a harpa, tocaram os instrumentos musicais, simplesmente todo mundo se ajoelhou, todo mundo lá ajoelhou, e eles estão lá em pé, na dele. Mas imagina, uma multidão, está todo mundo ali, é uma multidão, trezinho ali em pé, mas aí o pessoal que se ajoelhou ficou com raiva. Falou assim, tem uns homens aí lá, dos judeus, uma turma aí que não te adora, que não adora os teus deuses. Aí Nabucodonosor foi tirar satisfação, porque até então Nabucodonosor nem sabia, eles não fizeram estardalhaço, eles não chegaram e falaram assim, nós não vamos nos ajoelhar, nós não vamos nos dobrar, não fizeram nada disso, ficaram na dele quietinho, todo mundo se dobrou, ajoelhou, e estavam lá em pezinho na deles. Aí o rei foi lá confrontá-los, falou, é verdade, vocês não se dobram aos meus desses? Eles têm um mandamento no coração deles. Olha, para mim é mais importante agradar a Deus do que agradar ao Senhor. Eu sei que o Senhor é muito importante. Eu sei que aqui na terra, talvez o Senhor seja o homem mais importante. Mas Deus lá no céu é mais importante do que todas as coisas. Então, nós já tomamos uma decisão. Nós não vamos fazer isso. Ele diz, eu vou dar mais uma chance, eu vou dar mais uma oportunidade.
E eu quero ver se esse Deus que vocês servem pode livrar vocês da minha mão. E eles disseram, ó, nós já tomamos a decisão. Ele pode livrar. E ele é Deus. Ele pode não livrar, mas ele vai continuar sendo Deus. Mas nós já tomamos a decisão. Nós não vamos nos dobrar, nós não vamos nos curvar para agradar ao Senhor. Para nós é mais importante agradar a Deus. Esses homens foram lançados na fornalha ardente. Os homens que os lançaram morreram de tão quente que o negócio estava, mas o anjo do Senhor entrou naquele lugar e aqueles homens foram salvos, protegidos pelo Senhor. E aqueles homens saíram daquele lugar e nem sequer o cheiro do fogo as pessoas conseguiam sentir deles. E esse rei se dobrou e disse assim, não há Deus nos céus e na terra como Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Aí esse homem baixa o decreto, ele diz assim, eu quero que qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa que disser qualquer coisa contra o rei de Sadraque, ou o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abdinego, que essa pessoa vai ser morta. Os seus bens serão tomados e vai acontecer uma série de penalidades contra essas coisas. Por quê? Porque 3 homens decidiram, é mais importante agradar a Deus. Sem propósito, tudo é vão. O sentido se perde, o esforço se esgota, a esperança morre. Jó disse assim, eu tenho me afadigado inutilmente, gastei minha força para nada e em vão. Contudo, o que me é devido está nas mãos do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. Os meus dias correm mais depressa do que a lançadeira do tear, e chego ao fim sem esperanças. Mas, meus irmãos, quando nós temos propósito, o propósito dá sentido à nossa vida. Com o propósito, até o sofrimento ele ganha valor, porque Deus não desperdiça nem uma lágrima. Toda lágrima, a Bíblia diz que aquele que vai lançando a sua preciosa semente, cantando e chorando, andando e chorando, vai voltar com alegria, trazendo consigo a sua colheita. Muitas vezes, o nosso maior ministério dá-se do nosso maior problema, da nossa maior luta, da nossa maior dor, da nossa maior dificuldade. E como eu gosto sempre muito desse versículo, Jeremias 29:11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E sabemos que Deus age em todas as coisas, nas boas, nas ruins, nas bonitas, nas feias, nas agradáveis, nas inconvenientes, nas confortáveis, nas desconfortáveis. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. E o seu propósito é que nós sejamos cada dia mais parecidos com Jesus, que os homens olhem para as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. O propósito simplifica a nossa vida. Ele traz clareza para as nossas decisões e para as nossas prioridades. Interessante que o Provérbios diz assim, há quem se faça rico e não tem nada, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. Mas Isaías 26 vai dizer assim, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Quando o nosso propósito está firme no Senhor, quando o reino de Deus está em primeiro lugar, tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples, as decisões ficam mais simples. E Jesus disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ter esse propósito firme na nossa mente direciona a nossa vida, porque o foco, ele gera poder. O foco gera poder. Por exemplo, a gente tem essa luz aqui, ela está dispersa, né? Agora, quando você vai concentrando a luz, você já pegou assim uma lente de aumento, colocou uma folha de papel e você colocou a lente de aumento ali, o que acontece?
queima o papel. Por quê? Porque você concentrou, é foco. Quando você concentra mais a luz, você concentra mais ainda, ela vira o laser. O laser, o que é o laser? É a luz mais concentrada. Um laser, ele tem precisão, uma precisão absurda para fazer cirurgias milimétricas, microcirurgias. E o laser também, ele tem o poder, ele tem a força para cortar até metal. É o poder do foco, a energia, a luz concentrada. Então, o foco gera poder. A direção correta evita o desgaste desnecessário. Paulo disse aos Efésios: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus para a sua vida. E Paulo disse assim, meus irmãos, eu não penso que eu já alcancei, mas uma coisa faço, eu esqueço das coisas que ficaram lá para trás. Eu não fico olhando para o retrovisor, para as coisas erradas, nem para as coisas boas que eu já fiz. E eu olho para as que estão na minha frente, aqui, hoje, aqui, agora, hoje, agora. E eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Hoje eu quero agradar a Jesus. Hoje eu quero servir a Jesus. Hoje eu quero fazer a diferença. Hoje eu quero ser luz do mundo. Hoje eu quero ser sal da terra. Hoje eu quero levar a paz. Hoje eu quero levar a esperança. Hoje eu quero encorajar pessoas. Hoje eu quero abençoar pessoas. Hoje eu quero ajudar pessoas. Hoje eu quero fazer a diferença. Hoje, olhando para o que está diante de mim, hoje eu vou fazer tudo que eu puder fazer hoje, porque amanhã eu não sei se eu vou estar aqui. Mas eu olho para o hoje. O propósito estimula a vida, dá ânimo renovado, dá energia espiritual. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se põem exaustos. Por quê? O seu propósito está firme no Senhor. A alegria do Senhor é a minha força. O propósito do Senhor nos prepara para a eternidade. Um dia nós vamos estar diante de Deus e nós prestaremos contas do que nós fizemos de bom ou de ruim. Na verdade, nós prestaremos contas, nós que entregamos a nossa vida a Jesus, não é que ele vai dizer, não, pastor Peter foi bom. Ah, não, pastor Marcelo pisou na bola. Não, Peter pisou na bola, pastor Marcelo pisou na bola, pastor Eli pisou na bola, pastora Jane pisou na bola, Pedro pisou na bola, até a Dulce pisou na bola, todo mundo pisou na bola. Todo mundo pisou na bola, porque a Bíblia diz assim, se alguém diz que nunca pisou na bola, está chamando Deus de mentiroso, e a sua verdade não está nele. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Na cruz foi pago o preço por todos os nossos pecados e foi pago o preço pela nossa eternidade com Deus. Nós estaremos para sempre com ele na eternidade, mas nós vamos prestar contas para receber o nosso galardão. E a gente precisa ter em mente, que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. E todos deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, para concluir, pode dizer graças a Deus. O que está motivando a sua vida hoje? Identifique essa força que está motivando a sua vida. Se for uma daquelas do medo, da raiva, do passado, diga, está nas tuas mãos, Jesus, por favor. Não, eu quero ser movido pelo propósito de te servir. Eu quero ser movido não pelo medo, mas eu quero ser movido pela gratidão. Eu quero ser movido, Senhor, pela esperança de que eu vou estar com Jesus na eternidade, eu vou servi-lo sempre. Eu quero ser motivado pela esperança de que Deus me ama incondicionalmente. Eu quero ser motivado pela certeza de que Ele não depende do meu comportamento para me amar. Ele
Ele não depende das minhas boas obras para me receber e me recolher. Eu posso confiar de que Ele é o meu Pai eterno, meu Pai amado, meu Pai bondoso. Eu posso ter certeza de que eu sou ovelha dEle, que eu escuto a sua voz e que Ele me acolhe nos seus braços e que ninguém tem o poder de me tirar e me arrebatar e me arrancar das mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu estou protegido, guardado debaixo do sangue de Jesus, diante da promessa da cruz. Eu sou escolhido pela sua misericórdia e pela sua graça. Eu sou perdoado, eu sou restaurado, eu sou uma nova criatura. Eis que faço uma coisa nova. Não deixe que nada te engane, não deixe que nada te distraia do propósito eterno de Deus para você. Redirecione o seu tempo, a sua energia, os seus planos e as suas decisões para aquilo que é eterno. Aprofunde o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com a palavra. Salmo 143, verso 8 diz: Faze-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Sem propósito, até as maiores conquistas serão como troféus no lixo. Troféus no lixo. Viva com um legado eterno, não apenas terrestre. Olha, teve um político americano chamado James Dobson. Se eu não me engano, James Dobson era político? Eu já não estou na dúvida se ele é político, mas ele é um grande escritor. E o James Dobson, uma vez ele chegou na faculdade dele, lá na escola onde ele tinha estudado, e ele encontrou um troféu que a equipe dele tinha vencido um campeonato e encontrou o troféu no lixo. Sabe por quê? Porque sabe que lá nos Estados Unidos, né, eles têm uma situação financeira mais privilegiada que a nossa. Lá, tudo quanto é competição tem medalha, tudo quanto é competição dentro da escola tem troféu. E aí vai juntando um monte de medalha, um monte de troféu, um monte de coisa. Chega uma hora que não tem espaço. E aí o James Dobson já tinha saído daquela faculdade, já tinha uns 20, 25 anos. Quando ele chegou lá, por coincidência, ele viu o troféu que a equipe dele tinha ganhado, estava no lixo. Meus irmãos, um dia vão jogar todos os nossos troféus no lixo. As nossas roupas vão jogar no lixo. As nossas medalhas vão jogar no... Nosso certificado, né? Meu certificado de vão jogar no lixo. Um dia vai tudo para o lixo. Mas nós estaremos na eternidade com Cristo. E lá está o nosso tesouro. O tesouro que o ladrão não pode roubar, o tesouro que a traça não pode corroer, o tesouro lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos, hinos em louvor ao Senhor. A nossa recompensa está nos céus. Tudo que a gente reter aqui na terra vai ficar aqui na terra, mas tudo que a gente entregar aqui na terra, a gente vai levar com a gente lá para o céu. No dia do encontro com Deus, ele vai perguntar o seguinte: não vai perguntar se você decorou a Bíblia toda, não vai perguntar se você é amilenista, pré-milenista ou pós-milenista. Ele não vai querer saber se você entende de teologia. Ele vai perguntar assim para você: o que você fez com Jesus? E o que você fez com a vida que eu te dei? Com os recursos que eu te dei? Com as oportunidades que eu te dei? Viva de forma que a resposta sua diante de Jesus possa dizer: ah, Senhor, eu combati o bom combate. Ah, Senhor, eu completei a carreira. Ah, Senhor, eu guardei a fé. Que essa possa ser a nossa resposta. E que a resposta de Deus para nós seja, independente do número de talentos que a gente tenha recebido: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, entra na alegria, entra no reino do teu Senhor. É isso. Viva com o propósito de servir a Deus.